E aí, já parou para pensar como é que o governo decide do nada comprar um novo sistema de tecnologia? Pois é, não é do nada. Existe todo um processo, bem rigoroso, para garantir que o dinheiro público seja bem investido. E é essa jornada que a gente vai desvendar aqui, desde a primeira ideia até o documento que finalmente bota a licitação na rua. A grande pergunta é essa, né? Como é que uma necessidade, tipo precisamos melhorar um serviço digital, se transforma numa compra oficial? É um caminho, viu? Cheio de etapas, documentos, um monte de gente envolvida, e é isso que a gente vai detalhar agora. Então, nosso roteiro vai passar por 5 estágios-chave. Vamos começar pelo ponto de partida estratégico. Depois a gente vê como a necessidade é formalizada, quem são as pessoas que entram no time, como é feito o estudo técnico e análise de riscos e, por fim, a gente chega no famoso termo de referência. Vamos lá, começando pelo começo. No governo, uma compra de tecnologia nunca surge do vácuo. Toda e qualquer contratação precisa, obrigatoriamente, estar ligada a uma estratégia bem maior. E o primeiro documento que a gente encontra nessa história é o Plano de Contratações Anual, o PCA. Pensa nele como se fosse a lista de compras do órgão para o ano que vem. É ali que tudo se consolida, para garantir que tem dinheiro no orçamento e que a compra faz sentido. E o PCA não anda sozinho. Para uma compra de TI para frente, ela tem que estar alinhada com vários outros planos. O plano diretor de TI, o planejamento estratégico geral do órgão e até com a estratégia de governo digital do país. É como se fosse uma teia de conexões para garantir que a tecnologia vai servir a um propósito, sabe? Beleza. Com a estratégia toda amarradinha, vamos para o próximo passo. Como é que uma ideia vira uma demanda oficial, com papel passado e tudo? Esse fluxo aqui ilustra super bem essa fase de planejamento. Olha só, tudo começa com um tal de documento de formalização da demanda. E depois de rodar por várias etapas que a gente já vai ver, o processo termina lá na frente com o termo de referência pronto. O fluxo inicial é tipo uma corrida de revezamento. Primeiro, a área que precisa da solução manda um documento oficial para a área de TI. O pessoal de TI pega, confere se está tudo alinhado com os planos estratégicos e já indica o especialista técnico deles. Aí, por fim, a área administrativa recebe o pacote todo, dá a checagem final e nomeia oficialmente a equipe que vai tocar o projeto. Então, com a demanda aprovada e formalizada, o próximo passo é montar o time. E a composição dessa equipe, olha, é um fator decisivo para o sucesso de tudo. Essa equipe de planejamento é basicamente um trio com visões que se completam. Tem o integrante requisitante, que é quem sente a dor do negócio, né? Tem o integrante técnico, que manja da tecnologia, e o integrante administrativo, que cuida para que todas as leis e regras sejam seguidas à risca. A própria norma, como está escrito aqui, reforça muito a importância de juntar essa galera. A ideia é que a equipe conheça a fundo não só a parte técnica, mas também como a solução vai ser usada no dia a dia. Isso aí faz toda a diferença. Time formado? Então bora trabalhar. Agora começa a fase de investigação, de análise profunda, onde a solução é estudada e os possíveis pepinos são mapeados. O primeiro grande trabalho dessa equipe é um documento chamado Estudo Técnico Preliminar, o famoso ETP. Tá, mas o que é isso na prática? O ETP é, sem dúvida, a coluna vertebral do planejamento. É o documento que vai justificar a compra, mostrando que ela é importante para o interesse público. É nele que se analisa se a coisa é viável técnica e financeiramente e, talvez o mais importante, se demonstra por que a solução escolhida é a melhor que tem no mercado. E não adianta fazer um documento de qualquer jeito, não. A lei exige que o ETP tenha um conteúdo mínimo. Tem que descrever a necessidade, detalhar a solução, estimar os custos e, o ponto crucial, declarar com todas as letras que a contratação é viável. Sem esses itens, o processo simplesmente para, não vai para frente. Agora, ao mesmo tempo que o ETP é feito, outro documento essencial começa a nascer, o Mapa de Gerenciamento de Riscos, ou MGR. E ele não é um documento que se faz e se engaveta. Não, ele é um organismo vivo, que acompanha a contratação do início ao fim. E olha só o ciclo de vida desse mapa de riscos. Ele nasce ali com o estudo técnico, ganha mais detalhes junto com o termo de referência, é reavaliado de novo depois que o fornecedor é escolhido e continua sendo revisado durante toda a execução do contrato. É uma ferramenta de prevenção que não para nunca. Bom, com a viabilidade comprovada e os riscos mapeados, chegamos na grande final da fase de planejamento. A hora de criar o documento que vai para o mercado, o termo de referência. É super importante entender a diferença entre o ETP e o termo de referência, o TR. Esse quadrinho aqui resume de forma perfeita. O ETP responde por que a gente está comprando. Ele fundamenta a decisão.
Já o TR responde como a gente vai comprar, detalhando o que vai ser comprado e todas as regras do jogo. E agora, um ponto que é crucial, o que não pode ter um termo de referência. A lei proíbe, e proíbe de forma bem clara, qualquer especificação que restringe a competição, que direcione para uma marca, que use tecnologia velha ou que exija documentos de fabricantes. O objetivo aqui é sempre um só: garantir a competição mais ampla e justa possível. No fim das contas, o termo de referência é a planta baixa da licitação. É com base nesse documento que as empresas vão montar suas propostas e é ele que vai servir de base legal e técnica para o contrato que vai ser assinado com a empresa que ganhar. Então, recapitulando essa nossa jornada de planejamento em 5 passos. Tudo começa na estratégia, lá no plano de contratações. A ideia vira algo oficial com o documento de formalização da demanda, uma equipe multidisciplinar é montada, essa equipe faz o estudo de viabilidade e de riscos, e tudo isso resulta na criação do termo de referência. A gente viu um processo de planejamento que é extremamente robusto, super detalhado, todo pensado para minimizar erros, certo? Mas isso deixa uma reflexão no ar, mesmo com um planejamento tão cuidadoso, o que será que ainda pode dar errado quando o contrato finalmente começa a ser executado? Mas aí, isso já é papo para outra análise.